Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Você Vai Voltar Pra Mim e Outros Contos, do Bernardo Kucinski, e sobre o livro Volto Semana Que Vem, da Maria Pilha. Esses dois livros foram publicados pela editora Kozak Naif e abordam um período da ditadura militar no Brasil. Vou começar pelo do Kucinski, o Bernardo Kucinski, que foi um jornalista, professor e escritor. Ele se aposentou já, mas ainda é escritor. E este livro foi o primeiro dele publicado pela Kozak Naif, mas o primeiro livro ficcional dele foi o K, Relato de uma Busca, publicado por um editor independente e depois publicado novamente pela Kozak Naif. Apesar do livro K ser um livro considerado um livro ficcional, ele é inspirado na própria família do Kucinski. A irmã dele desapareceu no período da ditadura e o livro K, Relato de uma Busca, vai falar sobre um pai em busca de sua filha. E aqui em Você Vai Voltar Pra Mim e Outros Contos são 28 histórias sobre esse período, 28 abordagens diferentes, em que vai mostrar como a vida dessas pessoas foram afetadas pela ditadura, pessoas de diferentes classes, de diferentes faixas etárias. Então aqui nós temos pais, filhos, esposas, maridos, amigos, que procuraram, por exemplo, entes queridos por muito tempo e nunca apareceram, né? Gente que sumiu durante a época da ditadura, pessoas que foram torturadas, até filhas que se ressentiam, por exemplo, de que seu pai resolveu abandonar a família para poder lutar contra a ditadura, ou o contrário, por exemplo, né, de pais que se ressentiam de filhos que colocavam suas vidas em risco, pessoas que nem acreditavam que os militares estavam torturando outras pessoas. Enfim, são vários pontos de vista distintos. Eu acho que a abordagem do Kucinski aqui foi bem ampla, passa muito bem a opressão, a perseguição nesse período em que tudo era considerado subversivo e não existia liberdade de expressão. E eu acho que a literatura funcionou de uma forma muito forte para nos aproximar dessas vidas, porque tudo que eu sabia da ditadura militar, apesar de saber dessas torturas e desse clima da ditadura, a gente aprende na escola, vê muito na televisão, noticiário, documentários, mas acho que através da literatura de uma ficção, por exemplo, é uma ficção, mas que no fundo a gente sabe que é baseada em fatos reais, né, que várias pessoas realmente passaram por isso, nós nos sentimos mais próximos da vida dessas pessoas, assim, somos colocados em sua pele e realmente passa todo esse horror do período. Eu acho que o Kucinski fez um trabalho incrível neste livro, os contos não são repetitivos, ele consegue passar uma diversidade de vidas e situações. Tem gente que nem estava ativamente contra o regime militar, mas que ainda assim foram afetados porque não tinham liberdade para fazer o que queriam e eram oprimidas em vários sentidos. O conto que dá título ao livro, ele é bem forte porque eu não imaginava a conotação desse título, Você Vai Voltar Pra Mim. E quem fala isso é um torturador, para uma mulher que está sendo torturada, está com esperanças, né, de ter um julgamento justo e conseguir sair dali. E ele diz, não, você vai voltar pra mim, tome cuidado com o que você vai dizer por lá, porque isso vai acontecer. E a mulher tem essa chama de esperança, né, de conseguir até mudar de prisão e sair das mãos daquele carrasco. Mostra muito bem a impotência de várias pessoas naquela época, a injustiça de tudo isso. Tem vários contos bem fortes nesse sentido, e quem quiser, tiver curiosidade em conhecer mais sobre este conto que dá título ao livro, eu vi que tem um vídeo aqui no YouTube em que o próprio Bernardo Kucinski vai ler este conto. Então eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards, se eu conseguir, ou aqui embaixo, enfim, para quem quiser conferir essa leitura feita pelo próprio autor. É permeado por ironia macabra, assim, o autor é até levemente irônico em alguns momentos. Recomendadíssimo para quem quer conhecer um pouco mais sobre o período da ditadura militar de uma forma mais próxima. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Volto Semana Que Vem. Esse aqui, da Maria Pilha, ela vai falar um pouco sobre sua vida, de uma forma meio documentada mesmo. Ela não coloca, digamos, emoção no texto, ela meio que faz um relato bem objetivo das coisas. Ela não vai desse lado mais sensível dos horrores, ela simplesmente vai mostrar que existiam esses horrores, a gente tá vendo, está lendo, e o legal é que você vai ter um pedacinho do que acontecia em outros países. Ela morou muito tempo na França, ela foi presa na Argentina, então tem essa parte da ditadura do Brasil, mas depois ela foi pra Argentina e foi presa pelo pessoal lá também, passou acho que uns 2 anos presa na Argentina, até que se libertou, mas precisou se exilar na França. Ela morou 15 anos em Paris. Isso me lembra que eu até esqueci de comentar que o Bernardo Kucinski também morou um tempo na Inglaterra. Ele estava nessas listas de perseguidos para serem presos, então ele acabou indo morar na Inglaterra, virou até correspondente da BBC e do jornal The Guardian por lá, e depois voltou ao Brasil. Ele não passou tanto tempo fora como a Maria Pilha, que morou 15 anos na França, já que depois que ela saiu da prisão na Argentina, ela teve que ir pra França obrigatoriamente morar lá. Então eu acho eficaz pra você ver um pouquinho de cada local, né? Chile, Argentina, ela foi para os Estados Unidos, da França, enfim, ela fala um pouquinho de cada um.
mas às vezes ela meio que supõe que nós sabemos o que estava acontecendo nesses outros locais. Eu, por exemplo, não sabia, então eu me sentia um pouco perdida. E ele também é contado totalmente fora de ordem. Por exemplo, ela tá relatando uma coisa de 1960, aí vai pra 1980, volta pra 50, e eu não entendi muito bem essa escolha na estrutura narrativa. Eu acho que seria totalmente válido contar a história cronologicamente, porque às vezes a gente se perdia, né, não sabia muito bem o que é que tinha acontecido e já tava indo, depois voltando. Depois de um tempo dá pra pegar o ritmo, você começa a perceber onde ela estava em determinados momentos. Mas tem um errinho nesse livro, por exemplo, em relação à Mandata. Isso é algo que eu considero um pouco grave num livro que não está em ordem cronológica, porque é necessário que tudo esteja certinho pra gente se situar bem. Mas é logo no finalzinho em que fala que ela tá saindo da prisão na Argentina e indo pra Europa. Só que aparece que isso é em 1975. E a gente sabe que ela só saiu da prisão na Argentina em 1978, isso é dito até na biografia no final. E como eu me atento muito a datas, eu já achei meio estranho, porque em outros momentos ela fala o que aconteceu na prisão, quando ela estava na Argentina, e ela está ali em 1976 e 1977. E quando chegou aqui e a gente vê ela saindo em 1975, causa esse estranhamento. O que me traz também outra dúvida, porque aqui atrás, né, tem explicando este volta semana que vem, que é a frase que ela falou para o seu pai em 1970, a gente vê no começo do livro. E ela diz aqui que mais de 10 anos se passaram até eu voltar àquela cozinha. E pela história, a partir de 1978 ela foi morar na França e só voltou ao Brasil no início da década de 90. Então, quando ela voltou 10 anos depois, né? Na verdade ela voltou mais de 20 anos depois, pelo menos pelo que a gente consegue ver aqui no livro. Então tem alguns lapsos nesse sentido, mas de uma forma geral eu curti a leitura, para ter uma visão mesmo de uma pessoa que passou por esse período e vai nos contando aí diferentes momentos de sua vida. No fundo eu esperava um pouco mais deste livro, mas é interessante por ser justamente o relato de alguém que passou por esta época, um relato real, com fatos e datas, enfim, então por isso já é interessante. Fica aqui as duas dicas, caso você se interesse por ditadura militar e queira se inteirar um pouco mais, né, sobre este período. Estes livros, vira e mexe, entram em promoção na Amazon, eles estão sempre bem baratinhos. Eu sei que na terça-feira, que eu acho que é o dia que eu vou postar esse vídeo, está rolando Kozak Relâmpago e esses dois livros estão com descontos muito bacanas e eu vou deixar aqui embaixo o link para compra, caso alguém tenha se interessado. Se vocês conhecem outros livros que falam sobre este período, deixa aqui embaixo as dicas. Eu já estou procurando algumas coisas, já até coloquei outros na minha wishlist lá na Amazon, mas dicas são sempre bem-vindas e eu tô gostando muito de ler sobre o período da ditadura militar. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Beijos! E até a próxima!